Bom dia a todos, a paz do Senhor. Que quem vos fala é o presbítero Elias, sou da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Ceará, a qual o meu pastor é o Rodrigo Matos. Quero explanar aqui a palavra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e eu dividi ele aqui em seis subtemas, a qual quero expressar cada um para vocês. Aqui no capítulo, no versículo 1, Jesus ele enfatiza o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas ele deixa bem claro o motivo pelo qual Jesus conta essa parábola. Os romanos permitiam que os judeus gerenciassem grande parte de seus negócios. Esse juiz não temia a Deus. Por essa razão, era provavelmente um juiz secular e não religioso. O magistrado desonesto representava o poder corrompido. E a mulher na parábola é uma viúva dependente do auxílio da sociedade. Lucas frequentemente observava em especial a condição das viúvas, como tem lá em Lucas 2:37, do capítulo 4, 25 até o 26, do capítulo 7, 12, do capítulo 20, versículo 42, lá no 21, do 2 ao 3, lá em Atos, do versículo 6, do capítulo 6, do 1 ao 7. Então, em várias passagens, Lucas ele está ajudando as viúvas, né? E quando fala faz-me justiça, talvez a mulher estivesse apelando para que se resolvesse algum problema financeiro. Aí a insistência da viúva, ela é uma lição da parábola. Deus, ele é um exemplo inverso desse juiz. Ele não responde a um pedido de má vontade. A mensagem de Jesus é clara. Se até mesmo um juiz insensível atende às frequentes solicitações de alguém, Deus certamente responderá às contínuas orações dos cristãos. Então, nós temos aí um juiz que é corrupto, mas mesmo assim ele conseguiu atender a petição da viúva, né? Quanto mais Deus que é justo, né? Deus ele sempre está escutando a nossa petição e está pronto sempre para nos guardar. E aí o segundo ponto, ele vai falar sobre a oração dos fariseus e o publicano, né? Vai falar sobre o fariseu que sempre gostava de se amostrar, de mostrar aquilo que ele estava fazendo, querendo ganhar honra para si mesmo. O Deus, graça te dou, como a oração do fariseu. Primeiro ele começa, Deus, graça te dou. Aí o tom da oração, ele revela o problema do fariseu. Ele usa a primeira pessoa do singular 5 vezes nesses 2 versículos. A atitude desse homem dá a impressão de que Deus deve sentir-se grato por causa do seu comprometimento. O fariseu, ele provavelmente menosprezava as outras pessoas e sentia-se orgulhoso por causa do jejum e do dízimo que dava. Então, meu irmão, nós não podemos ser igual aos fariseus. Nós não podemos estar dando o dízimo e revelando para todos, querendo ser o maioral. Não podemos estar orando, né? Orando para se amostrar para as pessoas.
dizer, sai de perto que eu estou jejuando. Não, não podemos fazer isso, temos que ser o mais simples possível. Né? Olha aqui a oração do publicano. Aqui, a oração do publicano, aqui nós encontramos um exemplo do humilde espírito de arrependimento, o qual Jesus aprova. O publicano, ele sabia que não podia influenciar, né? O publicano não podia influenciar ou dizer algo que melhorasse a sua reputação diante de Deus. O homem, ele tinha consciência de que apenas a misericórdia e a graça de Deus e não as obras realizadas por ele poderiam libertá-lo. Jesus, ele identificou a diferença entre o fariseu e o publicano. Um era orgulhoso e o outro era humilde. Então, nós temos que ser igual ao publicano. Temos que ser humilde, né? A nossa oração, ela tem que ser diretamente a Deus, sem estar se mostrando para ninguém. Deus, ele gosta de um coração contrito, humilde, um coração aquebrantado, não um coração orgulhoso. Então nós temos que aprender com o que Jesus está falando aqui, que nós temos que ser igual ao publicano. A nossa oração tem que ser igual à do publicano, tem que ser uma oração sincera. E o mesmo contraste entre aquele que se exalta e o que se submete, Deus exalta quem se humilha e rebaixa quem se exalta. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, 52, e lá no 14, versículo 11. Aí vamos aí para o ponto 3, a qual Jesus, ele abençoa as crianças. Está lá do versículo do 15 até o 17. Repreendiam, né, os discípulos repreendiam as crianças que chegavam perto de Jesus, e os discípulos, eles supunham que Jesus era muito importante e ocupado para atender as crianças. Os pais delas provavelmente desejavam que Jesus as tocasse a fim de abençoá-las. E Jesus usou a repreensão dos discípulos para transmitir duas mensagens. Primeiro, todas as pessoas, até mesmo as crianças, são importantes para Deus. Segundo, o reino de Deus é formado por aqueles que respondem a Deus com a mesma confiança que os pequenos demonstram ter em seus pais. Então, Jesus, ele enfatiza que qualquer pessoa, ela é importante para Deus. Pode ser um mendigo, pode ser um gari, pode ser uma criança, pode ser o que for, meu irmão. É importante para Deus. Nenhum é mais importante do que o outro. Todos são iguais. E ele enfatiza que o reino de Deus, ele é formado por aquelas crianças. Por quê? Porque, meu irmão, a criança, ela é fácil de perdoar. A criança, ela tem uma simplicidade muito grande, uma sinceridade muito grande em seu coração. Então nós temos sim que ser como uma criança, aqui como Jesus, ele enfatiza, né? Aí aqui também nós vamos lá para o ponto 4, que é do 18 até o 21. O jovem, que vai falar sobre o jovem rico. E todas essas coisas nós temos observado agindo da mesma forma que os fariseus nos versículos do 11 ao 12. O príncipe tinha certeza de que vivia honradamente, né? Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres. Esta prova testava radicalmente o interesse do homem importante pelo seu próximo. Aí em Lucas capítulo 12, do 33 ao 34, Jesus, ele determinou nesse trecho se o tesouro do jovem rico estava fundamentado em Deus ou no dinheiro. Jesus Cristo, por meio dessa ação, não estabeleceu uma nova exigência para a salvação. Ele estava checando se o jovem se orientava por Deus
confrontando-o com aquilo que obstruía o seu caminho, isto é, sua riqueza. Zaqueu, ao contrário do jovem nessa parábola, ele foi um homem rico que respondeu bem a Jesus. Então, aqui como nós sabemos, aquele jovem muito rico, ele estava preso à sua riqueza. Por isso, Jesus ele fala que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê, irmão? Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele corrompe o homem. O dinheiro, ele afasta o homem de Deus, né? E falando sobre as riquezas, aqui no ponto 4, nós vamos saber quanto é difícil entrar no reino de Deus, os que têm riqueza. Jesus sabe que a riqueza pode dar origem ao orgulho, ao sentimento do domínio. Uma pessoa abastada, muitas vezes, pensa que não precisa de Deus, que está no controle de sua vida ou controla por intermédio de sua posse. Isso indica subservação à criação e não ao Criador. Por esse motivo, olha, Jesus ele diz que é difícil dar prioridade a Deus e ao seu reino quando se confia nos bens materiais. Tá certo? Então, é muito difícil o homem que é apegado ao dinheiro se voltar para Deus, esquecer da sua riqueza e dar a prioridade ao reino de Deus. Nós vamos aí para o ponto 5, que ele vai falar sobre a morte e a ressurreição, é do 31 ao 34, tá certo? Embora Jesus tenha falado do sofrimento que iria enfrentar em Jerusalém, um padecimento predito pelo profeta, os discípulos não entenderam o sentido da sua palavra, até depois da ressurreição. O tema do sofrimento de Jesus, ele é repetido em Lucas, capítulo 24, 25, 26, 44 e 47. Ele sempre está falando sobre este sofrimento. Então, Lucas, ele está sempre enfatizando sobre a morte, né? E a ressurreição de Jesus Cristo. Então aí vamos pular para o ponto 6, que ele vai falar também um pouco sobre o cego de Jericó. Aí Jesus ele estava também próximo de Jerusalém. E Jericó estava às proximidades de 28 quilômetros desta cidade. Observe a ironia nesse versículo. O homem cego reconhece que quem era Jesus, o filho de Davi, de forma mais clara do que muitas pessoas que tinham a bênção da visão física. O cego implorou por misericórdia, demonstrando sua crença de que Jesus Cristo tinha poderes para curá-lo. Clamava ainda mais. A primeira da multidão não conteve a vibrante fé do homem cego. Vê, tua fé te salvou. Jesus mais uma vez destaca o valor da fé. Aquele homem, quando ouviu falar que Jesus estava na cidade, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quanto mais ele gritava, mais as pessoas eram incomodadas. E muitas pessoas mandavam ele se afastar: sai daqui, ele não te escuta. E Jesus estava escutando aquele homem. Então, muitas das vezes nós estamos clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus está escutando. Só que ele quer ver a perseverança de cada um de nós. Então, nós temos que bater,
né? E a porta vai se abrir. Então, quando nós pedir, ele vai nos dar. Então, meu irmão, é uma persistência para poder alcançar o milagre de Deus, né? Então, nós já aprendemos muito aqui nesse Evangelho de Lucas, um evangelho muito rico, né? Como todos sabemos que Lucas era um doutor, né? O doutor que era muito centrado na palavra de Deus, e ele traz o evangelho mais completo dos outros, porque ele era rico em sabedoria e ele tinha muitos detalhes na palavra de Deus. Então fique na paz do Senhor, bom estudo para cada um de vocês, tá bom? E que Deus os abençoe.